Vamos conversar com o professor Celso Favaretto, que é doutor em filosofia pela Universidade de São Paulo, tem uma experiência com o ensino de filosofia no nível médio e é professor da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo, além de pesquisador na área de estética. Celso, a inserção da filosofia no nível médio, no ensino médio hoje, é algo novo, recente, com o qual nós temos que lidar e que se faz no país inteiro, né, com um perfil bastante amplo de inserção. Quais são os principais desafios colocados nesse processo inicial de implementação? O que você vê como dificuldade nisso? Bom, as dificuldades são muitas. Elas são, me parece, de três ordens. Em primeiro lugar, definir muito claramente, e isto é tarefa dos educadores, os objetivos deste ensino de filosofia no nível médio, porque parece evidente, pelo valor que a filosofia tem, pelo seu vulto histórico, pela respeitabilidade que ela tem em termos de saber, que simplesmente sendo filosofia, ela será suficientemente válida e necessária, etc, etc, etc. Mas isso não é verdade. Uma coisa é pensar a filosofia como um domínio de saber, historicamente consagrado e com tantos séculos de experiência. Outra coisa é pensar a filosofia como um requisito educacional. A filosofia na sua relação com a tarefa fundamental da educação de jovens, que é a formação. É o que se chama formação. Entendendo-se por formação exatamente aquele trabalho que a escola realiza em todos os níveis, né, principalmente no nível fundamental e médio, que é de possibilitar a inserção dos jovens nos domínios da cultura, da sociedade e da política, não é? E principalmente centrando esse trabalho no domínio da linguagem, o que é fundamental para a garantia de um discurso consequente. Se você vai às leis, diretrizes e bases da educação nacional, desde as primeiras da década de 20 e 30 até as atuais orientações curriculares nacionais, você encontra lá consagrado aquilo que é fundamental no trabalho filosófico, que, enfim, a filosofia está no nível médio para garantir a possibilidade de desenvolvimento da reflexão, digamos, da potencialidade reflexiva que todas as pessoas têm, mas que cumpre a escola de um modo ou de outro instrumentalizá-las. Que a filosofia ela é um manancial de conhecimentos acumulados durante muitos séculos e que o contato estratégico com alguns conhecimentos é básico para uma inserção adequada em termos conscientes, seja da política, seja da vida em sociedade, seja dos regimes de linguagens, seja principalmente de uma situação na cultura. Tudo isso está mais ou menos delineado de forma geral. Acontece que é preciso especificar isso. A especificação disso não é fácil, porque ela depende e aqui entram aquelas duas ordens a que eu me referi. Em segundo lugar, a filosofia não se dirige às pessoas sem mais, sem menos, como se ela fosse logo um objeto de gosto e de necessidade. Ao contrário, a necessidade é alguma coisa que tem que ser gerada, que tem que ser criada. A necessidade não existe em si. Eu chamo de necessidade não aquela necessidade puramente instrumental, como tem hoje, já que a filosofia existe aí como disciplina obrigatória, ela vai aparecer nos exames do Enem, ela vai aparecer, como está aparecendo nos exames vestibulares, etc. Isso é uma necessidade concreta, imediatista. Eu falo de uma outra necessidade, aquela que advém da curiosidade necessária, sem a qual não há conhecimento, sem a qual não há reflexão. A necessidade vem exatamente de uma falta. Daí a necessidade significa desejo. A necessidade significa exatamente esse empenho de cada um com o pensamento. E isso não é absolutamente natural como se pensa. É uma necessidade não dada? É uma necessidade não dada. É alguma coisa que a escola diz que é necessário e que nós sabemos que socialmente é necessário, mas que não é reconhecido imediatamente, seja pelos adolescentes. Porque, inclusive, a chamada vida cotidiana, a chamada vida prática, e principalmente hoje, em termos, não é, de uma sociedade tecnológica ou tecnocientífica, não é?
O que a necessidade está mais na ordem da praticidade e, digamos, das operacionalizações do que propriamente da reflexão, da interpretação e da busca de um conhecimento que seria fundante tanto da constituição da subjetividade como da crítica da sociedade ou da inserção pura e simples na sociedade. Esta é a segunda ordem. Há uma terceira ordem fundamental que preside hoje os trabalhos de fazer com que a filosofia seja uma disciplina do currículo ao nível das outras disciplinas já historicamente consagradas, como as línguas, as ciências, etc. São os problemas da implementação concreta, objetiva, isto é, o nível institucional. Não só garantir a presença da filosofia como disciplina obrigatória em termos legais, mas que concretamente, seja através das secretarias da educação, seja concretamente em cada delegacia de ensino ou cada escola, é preciso saber quais são as condições concretas de funcionamento. E essas condições são basicamente o seguinte: primeiro, dos requisitos propriamente materiais, até do prédio, até da construção, até da sala de aula, até, digamos assim, dos materiais à disposição para o trabalho dos alunos, principalmente a biblioteca, ou seja, os materiais didáticos. E, segundo lugar, o mais importante de todos, como é que o trabalho em sala de aula organizado pelos professores poderá ser um trabalho eficaz. Essa eficácia vai depender não apenas de um saber da filosofia que esses professores tenham adquirido nos seus cursos de filosofia, mas depende da maneira como eles podem fazer da disciplina filosofia uma disciplina pedagógica. Como realmente estabelecer uma relação de seleção de conteúdos e de práticas de aprendizagem, ou seja, desenvolvimento de práticas de pensamento que realmente satisfaçam não só as necessidades que os alunos possam vir a manifestar em termos de curiosidade e de desejo, como também a satisfazer aquelas necessidades que vêm diretamente dos objetivos. É na sala de aula que se joga o jogo. Este grande jogo, não é o seguinte: como somente, digamos, inserir ou, digamos, realizar na sala de aula o próprio jogo da filosofia. Mas essa filosofia, por tudo que você fala, ela se transforma de maneira significativa quando ela vai para esse contexto novo do ensino médio? Não. Esse processo de ajuste que você descreve? Sim, é um processo de ajuste. Esse processo de ajuste é um processo nitidamente pedagógico. Ele é um processo delicadíssimo, porque ele depende, ao mesmo tempo, da formação adequada do professor em filosofia. Quando eu digo adequado, é que ele esteja dentro da produção filosófica e que ele tenha saído de um curso de filosofia onde ele fez a experiência da produção filosófica, isto é, da leitura e da escrita e da discussão filosófica, certo? Por outro lado, isso não é suficiente, porque ele tem que aos poucos descobrir as operacionalizações como em qualquer outra disciplina. Como operacionalizar, por exemplo, o conceito. Sem construção conceitual não há filosofia. Você sabe, né, que o Deleuze diz, inclusive, que a filosofia pode ser entendida pura e simplesmente como o lugar da invenção de conceitos, que é uma coisa muito bonita, muito interessante, porque realmente esse é o núcleo do trabalho. Mas como construir conceitos? Como reconhecer conceitos? Como elaborar conceitos? Como fazer dos conceitos um lugar de exercício da criticidade? Em segundo lugar, como, ao mesmo tempo, fazer com que os conceitos, como entender a produção conceitual e reconhecer o conceito produzido no horizonte das articulações, né, que são exatamente os argumentos. Quer dizer, como trabalhar com argumentos, como treinar argumentos. Ou seja, tudo isto estaria em função de uma necessidade de nuclear a produção conceitual e o exercício argumentativo na construção de problemas, tanto no reconhecimento como na construção. Ou seja, o lugar
onde tudo digamos, se totaliza é a problematização. Ela pode levar àquilo que frequentemente é considerado o essencial do trabalho filosófico, e eu acho que não é, que é a discussão. A discussão só tem sentido quando realmente ela articula conceitos, quando ela está de posse de regimes argumentativos e quando o problema construído é relevante, isto é, ele tem uma objetividade própria, seja no horizonte da filosofia historicamente falando, seja no horizonte dos problemas que podem ser até imediatos que foram exatamente construídos. Você dá características gerais desse trabalho docente aí, que abre um leque grande de temas para debate, mas antes de mais nada, quer dizer, as nossas licenciaturas em filosofia, elas de alguma maneira, ainda que de maneira geral, elas preparam esse seu egresso, esse seu formando em filosofia para esse trabalho especificamente pedagógico com a filosofia? Como você vê esse processo? Olha, como sempre, numa pergunta como essa que você me faz, a gente precisa ter o cuidado de não totalizar ingenuamente e indevidamente. Eu não posso saber o que está se fazendo, o que está sendo feito nas diversas licenciaturas do país. Entretanto, a gente sabe que essa está sendo uma preocupação fundamental. Quer dizer, sob a rubrica formação de professores, as licenciaturas de todos os cursos de filosofia estão tentando se reorganizar e tentar, quando não tem ainda uma ligação com os cursos de filosofia, articular-se diretamente com os cursos de filosofia e vice-versa. Os cursos de filosofia com as licenciaturas, quando eles são separados, como é o caso de universidades federais e estaduais, não é? Ora, existe atualmente a perfeita consciência de que as licenciaturas, tais como nós as conhecemos na tradição histórica brasileira, não cumpriam e não estão cumprindo no momento as tarefas necessárias. Por exemplo, se lembrar dos 3 níveis que eu coloquei anteriormente. Quer dizer, as licenciaturas não... Eu acho que elas não, até onde eu conheço, elas têm uma dificuldade muito grande de preparar os professores para identificar o que é relevante, o que não é relevante dentro de toda a produção filosófica, tendo em vista a formação dos educandos e tendo em vista a necessidade de tematizar condições presentes da cultura, da política, entendeu? Das artes, das ideologias, assim por diante. Essa é uma dificuldade. A outra grande dificuldade é que há uma resistência enorme por parte dos filósofos profissionais em geral e que se transmite aos professores que vão dar no ensino médio para passar do nível das interpretações, do nível dos conhecimentos, isto é, da produção de saber, para o nível do ensino, onde é preciso operacionalizar. Porque a operacionalização geralmente é pensado como alguma coisa muito boa para as matemáticas, para as ciências, para as línguas, e parece que a filosofia não precisaria, porque é um saber já totalizante em si. É um engano. É um engano, primeiro porque a filosofia não é mais totalizadora. A filosofia hoje é uma aventura como outros lugares do saber, não é? Ela é dispersa, ela está dispersa, ela se multiplica. Há filosofias e não filosofia. E os regimes de pensamento são diversos nessas diversas filosofias. Então, como é que o professor vai se localizar em termos não só de objetivos gerais, mas muito específicos, que dizem respeito às operações que ele deve treinar com os seus alunos para que haja produção conceitual, para que haja eficácia na absorção das diversos tipos de argumentativos de pensamento e os professores têm que estar muito conscientes de que problematizar não é uma tarefa espontânea, é alguma coisa também construída. Mas sobre isso, por exemplo, pegando uma perspectiva da sua resposta, do diálogo com esse contexto específico em que o trabalho do professor se coloca, se insere, em que medida que é adequado, uma coisa que acaba sendo bastante frequente na filosofia, que é fazer o espaço da aula de filosofia um fórum de debates sobre esse contexto em que o aluno está colocado, a escola está colocada. Qual a relação da filosofia com esse cotidiano mais imediato? Olha, duas coisas em relação a essa pergunta. Em primeiro lugar, em princípio, a filosofia não é discussão. Ela não é não é um lugar de fórum de debate. O fórum de debate pode existir e talvez até deva existir, seja interessante que exista, desde que as pré-condições anteriores a que eu me referi sejam satisfeitas. Isto é, que os alunos entram em debates, em fóruns de debates,
armados exatamente com uma certa performance em termos de elaboração conceitual e de desenvolvimento argumentativo e de práticas de problematização. Sem o que os debates podem não ter o mínimo valor. Digamos, é um dos enganos em que caiu o trabalho com filosofia no nível médio, já há mais de 20 anos atrás, quando a filosofia começou lentamente a voltar às escolas, mesmo não sendo ainda reconhecida oficialmente no currículo, entendeu? Quando, na verdade, a filosofia, para reagir a tendência tradicional do ensino de filosofia, que era a transmissão de um material codificado em manuais, passou a ser discussão de problemas. A discussão de problemas pode não servir para nada em termos educacionais e, inclusive, pode não trazer ou levar ao aluno nenhum requisito filosófico sensível necessário. A simples discussão de problemas não configura um trabalho de formação. Quando, na verdade, a filosofia, para reagir à tendência tradicional do ensino de filosofia, que era a transmissão de um material codificado em manuais, passou a ser discussão de problemas. A discussão de problemas pode não servir para nada em termos educacionais e, inclusive, pode não trazer ou levar ao aluno nenhum requisito filosófico sensível necessário. A simples discussão de problemas não configura um trabalho de formação. Se você tem uma tópica conceitual e certas orientações argumentativas, você pode construir uma discussão como problema exatamente. Do contrário, você fica simplesmente no nível da manipulação de informações, cujo resultado final todo professor conhece muito bem. No final da aula, no final do debate, quando os antagonismos se estabelecem, vai acontecer o seguinte: um aluno diz, tudo bem, eu penso assim, ele pensa diferente, mas cada um pensa como quer, e fica por isso mesmo. Aí a filosofia não tem nada a contribuir para a educação se ela cair nesse nível. Também não terá nada a contribuir se ela é uma pura loquacidade de transmissão dos conhecimentos que a filosofia acumulou em 20 séculos. Também não serve para nada. O jogo entre o que se seleciona em toda a produção filosófica desses 20 e tantos séculos e as necessidades que surgem da existência social, política e da inserção cultural e da necessidade de subjetivação dos alunos, é aí que está o embate, é aí que está a construção necessária, é aí que o trabalho do professor não é um trabalho puramente de transmissão e também não é um trabalho de simples organizador de debates. É um trabalho muito ativo de seleção e de produção de referências. Esse retorno da filosofia ao ensino médio vem depois de uma ausência longa, que na verdade, apesar de costumar ser referida ao regime militar, vem da reforma de 61, né, da Lei de Diretrizes de Base da Educação de 61. Né? Como se dá esse processo de saída da filosofia, esse longo período entre a saída dela e o retorno agora? Olha, você sabe que nós estamos vivendo agora um momento muito interessante da história brasileira, em termos educacionais. Não existia, até agora, o que está acontecendo nos últimos anos, uma experiência de ensino de filosofia no Brasil a rigor. Nós temos uma experiência muito grande de ensino de português, de línguas estrangeiras, de ciências, de matemática. Inclusive, no começo dos anos 60 já, eu me lembro perfeitamente quando se começou a falar em matemática moderna, em geociências. Em São Paulo, por exemplo, criou-se o IBEC, Instituto Brasileiro de Educação, Ciência e Cultura, já trabalhando no nível assim das articulações didáticas, da produção de material, tanto de laboratório como material escrito. Né? Nada disso tinha ocorrido em qualquer momento da história brasileira e não ocorria até recentemente. Desde, digamos, o final dos anos 20, começo dos anos 30, onde a filosofia começa a aparecer nos currículos escolares, ora como lógica, ora como história da filosofia, ora como moral, ela
engraçado, ela nunca se fixou como disciplina. Ela entrava e saía. Ela permaneceu mais continuamente nos cursos de formação de professor primário, nos antigos cursos normais, onde tinha filosofia e história da educação, e sob essa rubrica os professores acabavam trabalhando desde, digamos, a Grécia até pelo menos o iluminismo e por aí. Geralmente da Grécia ao iluminismo, articulando as diversas teorias pedagógicas, e com isso entrava a filosofia. De resto, ela entrava e saía em todos os cursos chamados secundários naquele tempo, né? Ora, quando exatamente ocorre no Brasil toda uma grande discussão que passa pelos anos 50 inteirinhos para a definição de uma lei de diretrizes e bases que finalmente regulamentasse de maneira mais adequada os cursos secundários, que eram muito variados até então, desde do final dos anos 20 até o final dos 40, e que isto leva dessa lei de 61 a estabilizar um certo currículo que permanece durante os anos 60, curiosamente, neste currículo obrigatório estabelecido em 61, a filosofia não era uma disciplina obrigatória. Nos anos anteriores à promulgação da Lei de Diretrizes e Bases de Educação Nacional de 1961, a filosofia existia sim em escolas, geralmente as escolas oficiais, e que não eram muitas naquele tempo, entendeu? E nem todas tinham um professor efetivo de filosofia, e a disciplina de filosofia era dada às vezes por pedagogos, e outras vezes, como ocorria na experiência brasileira desde os anos 20, dado por outros profissionais. Eram médicos, eram sacerdotes, eram engenheiros, enfim, qualquer pessoa que pudesse cobrir aquela falta, e que fosse considerado uma pessoa que tinha conhecimentos e que pensava. Isso no interior era muito o delegado de polícia, o juiz, o médico, o sacerdote, tá certo? E muitas vezes até o sargento de guerra, entendeu? Dava aula de filosofia. Olha, a lei de 61 queria regulamentar isso. Ela estabelece agora cláusulas muito claras quanto à licenciatura, como uma necessidade de atender a especificidade de cada disciplina. Só que, como eu dizia, curiosamente, a filosofia não aparece neste momento de 61 como obrigatória. Ela está no currículo, mas como disciplina optativa, e que continuou a existir nas escolas que já tinham filosofia, entendeu? Por isso, quando, no começo dos 70, se não me engano foi 71 ou 72, não me lembro bem, foi promulgada a Lei 5692 pelo governo militar, não é? E que mudou o sentido do curso secundário, que passou a ser profissionalizante, neste momento a filosofia saiu por duas razões. Aí, ela continuou na grade como uma disciplina optativa, só que ela não é recomendada. Por duas razões. Primeiro, porque se os cursos deveriam ser profissionalizantes, a ênfase toda devia ser dada nas disciplinas que colaborassem para a profissionalização. Fossem as disciplinas já existentes como fundamentais, como língua portuguesa, que passa a ser comunicação e expressão, vejo que o nome é significativo, não é verdade? Ou então ciências, ou então matemática, por exemplo, né? Essa é uma das razões. A outra razão é porque, segundo os desígnios do que o regime militar pretendia como educação, né, a filosofia seria alguma coisa não recomendável, porque, primeiro, ela estaria sendo exercida na última década de 60 por pessoas que faziam da disciplina, digamos, um lugar de subversão, isto é, de uma reflexão sobre o país que não se julgava realmente comprometida com a educação, mas apenas com a ideologização. Essa era uma dos argumentos. O outro argumento, entretanto, era um pouquinho mais respeitável. Quer dizer, tinha algo de respeitável, porque o primeiro não era respeitável, certo? Esse algo respeitável é o seguinte, que ao introduzir uma disciplina chamada Educação Moral e Cívica, essa disciplina deveria ter no seu núcleo um caráter reflexivo sobre a moral, sobre a ética, nas sociedades modernas. E que aí seria um lugar adequado para o exercício do filósofo, do formado em filosofia. Ou o exercício da disciplina chamada filosofia, exercida ou não por filósofos. E, aliás, na ocasião, a lei insistia que não precisaria ser um filósofo para dar a disciplina. Podia ser
alguém que tivesse pelo menos qualidades morais, que fosse reconhecido pelas suas qualidades morais e, evidentemente, também ideológicas. Claro. Não é verdade? Muito bem. A partir de então, com essa dupla justificativa, a inadequada politicamente e aquela que seria pedagógica, que seria do ensino profissionalizante, realmente nesse momento a filosofia recomendou-se que a filosofia fosse retirada do currículo. E ela foi retirada. Nos lugares onde não tinha mesmo professor, foi mais fácil. Quer dizer, foi uma coisa imediata e até, digamos, que levou assim satisfação para diretores, secretarias de educação, etc. Né? Nos lugares onde ela existia, ela ou permaneceu penosamente, porque tinha professor que cuidava disso. Por exemplo, no estado de São Paulo, havia alguns professores ainda concursados. Parece que numa pesquisa que nós fizemos por volta de 85, naquele momento parece que tinha 5 professores concursados no estado inteiro, sendo que 3 deles estavam lotados na Secretaria de Educação e 2 estavam dando aulas mais próximo da aposentadoria. Você entendeu? Quer dizer, uma situação... Mas nesse cenário todo, a filosofia vai acabar sendo, a reintrodução da filosofia no ensino médio acaba sendo uma bandeira associada à própria redemocratização do país, né? Exatamente. Tanto é assim que já no final dos anos 70, seja porque aquela reforma educacional não tinha produzido os efeitos buscados pelo próprio regime militar, que era exatamente de transformar a educação secundária, o segundo grau, como se chamava na ocasião, né, em uma disciplina profissionalizante que fosse atender às necessidades do desenvolvimentismo que tinha sido rearticulado decisivamente depois de 68. Não é? De um lado, por causa disso. De outro lado, porque exatamente as mudanças produzidas nas disciplinas, como de português, por exemplo, de matemática, de ciências, isto é, umas modalidades pedagógicas que foram introduzidas para facilitar a aprendizagem e acelerar, também não tinham dado certo. Ao contrário, tinham dado como resultado um esfacelamento do ensino, uma diluição do ensino. Em terceiro lugar, se julgava que a falta de disciplinas propriamente reflexivas, como por exemplo a filosofia, mas também o caso da sociologia, estavam sendo requeridas porque a falta delas já se mostrava alguma coisa bastante grave, mostrava alguma coisa muito grave, isto é, que o enfraquecimento do ensino em termos conteudísticos, entendeu? Vinha a par com uma total ausência de reflexibilidade. Então, o chamado pela volta de filosofia, em primeiro lugar, era uma necessidade educacional. Mas, como você disse muito bem, essa necessidade vinha no bojo de uma reivindicação maior, que era da redemocratização, e para a qual o pensamento livre, que é o pensamento da filosofia, estava sendo novamente requerido, não só nas instâncias de comunicação, onde ela estava se exercendo, por obra de filósofos que estavam começando a escrever na imprensa, estavam indo às televisões, estavam, pela primeira vez no Brasil, se manifestando abertamente como intelectuais, certo? Mas que deveria ir, acima de tudo, para a escola, para começar a rearticular um pensamento com criticidade, que de maneira mais ou menos repressiva tinha sido inibido. Mas ainda assim, a gente tem um hiato de 20 anos entre a redemocratização, a primeira eleição presidencial e o retorno efetivo da filosofia no ensino médio, na educação pública. Foi um longo trabalho. Ele começou no final... Mesmo nesse contexto democrático, ele começou a ser pensado no final de 70. Em meados de 80, ele deu alguns resultados, ou seja, através de uma movimentação de vários departamentos de filosofia e através da criação, no começo dos 80, de uma entidade chamada SEAF, Sociedade de Estudos e Atividades Filosóficas, que foi, aliás, cujo mentor fundamental foi o professor Olinto Pegorário, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. A filosofia tinha voltado por obra e graça digamos, não é bem decretos, mas de ordens, sei lá, não sei como que chamaria isso em termos legais, né? De decisões de secretarias de educação. Então, praticamente no Brasil inteiro, as secretarias de educação recomendaram às escolas a reintrodução. Como disciplina optativa. E começaram a pensar, inclusive, em articulação de programas e de materiais. Isso em meados de 80 já estava configurado. Entre 80 e 85 nós tivemos vários encontros nacionais
de departamentos de filosofia especialmente dedicados a pensar o retorno da filosofia ao segundo grau. Nós tivemos em São Paulo, tivemos no Rio de Janeiro, tivemos em Goiânia, tivemos em Santos. Foram os que eu estou me lembrando, dos quais eu participei. Pode ter havido outros até, não é? E aí se pensava exatamente a política da reintrodução da filosofia, não apenas como optativa, não apenas como recomendação de secretarias, mas realmente como disciplina obrigatória, compondo o currículo fundamental do ensino médio, do ensino de segundo grau. Não é? Mas não há um paradoxo nesse período posterior, na medida em que a filosofia passa a estar presente, por exemplo, em escolas particulares, mais vinculada a uma demanda de mercado dessas escolas, ao interesse da classe média, e menos em função de uma política pública? Eu estou pensando basicamente na década de 90. Olha, vai ocorrer com a filosofia o que ocorreu exatamente com a produção intelectual em geral no Brasil a partir dos anos 80. O desenvolvimento massivo da indústria cultural, isto é, das comunicações de massa, fez com que todo evento e todo acontecimento fosse transformado em notícia, em evento, fosse eventualizado exatamente. Né? A filosofia começou a aparecer. Quer dizer, essa demanda por filosofia feita por professores começou a mobilizar muita gente, mobilizar professores, começou a mobilizar pais e começou a mobilizar a imprensa. Então a filosofia se tornou um assunto, ela se tornou uma coisa a ser discutida. E exatamente como ela já tem um valor histórico consolidado, ao se requerer a sua volta como disciplina, exatamente com a justificativa de que ela representaria uma melhora extraordinária no ensino, principalmente, isso é fundamental, principalmente porque ela colaboraria para alguma coisa que tinha se deteriorado no Brasil, que era o trabalho com linguagem, que é o que se chama de redação, isto é, com a capacidade de leitura e de escrita. Olha, a filosofia foi um assunto que, enfim, que de natureza educacional, de natureza puramente intelectual, mas se tornou-se um assunto cultural, digamos, mobilizado culturalmente. O paradoxo é que se imaginava, ou o problema todo, não sei se é paradoxo, mas eu acho que é paradoxo, é que se imaginava que a volta da filosofia, quase que messianicamente, era entendida como o momento, o toque final para finalmente produzir uma reversão nas expectativas do ensino, entendeu? Finalmente a filosofia reverter aquele clima de diluição generalizada que vinha desde as décadas de 70 e de repente os alunos voltariam a ler, a escrever e a pensar. Porque a filosofia era pensada assim, né? Bom, é para ensinar os alunos a pensar, né? Sem ingenuidade, né? Mas não ocorreu. Paradoxalmente, tudo aquilo que a filosofia prometia, ela não trouxe. Tanto assim que a filosofia foi reintroduzida no Brasil inteiro, em escolas oficiais e privadas, e nada mudou no ensino. Ao contrário, percebe-se que o ensino permaneceu naquele ritmo de diluição acelerada, não digo que é pior, mas apenas como digamos, a expansão da rede escolar aumentou, como a formação dos professores em quantidade caiu em qualidade, foi caindo verticalmente, também o ensino de filosofia virou água. O paradoxo é que se imaginava, ou o problema todo, não sei se é paradoxo, mas eu acho que é paradoxo, é que se imaginava que a volta da filosofia, quase que messianicamente, era entendida como o momento, o toque final para finalmente produzir uma reversão nas expectativas do ensino, entendeu? Finalmente a filosofia reverter aquele clima de diluição generalizada que vinha desde as décadas de 70 e de repente os alunos voltariam a ler, a escrever e a pensar. Porque a filosofia era pensada assim, né? Bom, é para ensinar os alunos a pensar. Mas o peso dessa expectativa toda que se joga sobre a filosofia está em cima do professor, né? Quando você falava lá no início que essa formação em filosofia é uma formação voltada para a construção de conceitos, para a argumentação, de alguma maneira a gente não é uma preparação para a leitura que se indica como lugar da filosofia nesse contexto do ensino médio?
Olha, sem dúvida, o lugar do professor é estratégico. É aí, na sala de aula, né, onde se joga o jogo, né? E o professor é aquele que exatamente é o responsável pelo sucesso ou pelo fracasso de um trabalho muito difícil. Um trabalho que não é apenas o de apresentar aquilo que os filósofos pensaram, não é apenas aquele de discutir problemas que os alunos trazem ou outros problemas que aparecem, mas é o trabalho de construir o pensamento, de produzir uma orientação no pensamento, não do pensamento, uma orientação no pensamento. Essa orientação é um trabalho didático complicado, quer dizer, o professor de filosofia tem que exatamente saber recortar na tradição filosófica aquilo que é fundamental para articular o tratamento dos temas. Os temas podem ser quaisquer, pode ser os temas saídos diretamente da história da filosofia ou temas realmente de atualidade. Parece que essa didática a partir dos temas é a mais interessante, porque ela tem a vantagem de possibilitar a reconstrução da maneira como os filósofos trabalharam para aí aprender a construção dos conceitos e a construção argumentativa e de modo que com isso se poderia trabalhar com os temas emergentes, entendeu? Mas você fala do professor fazer esse recorte do que é relevante e do que não é. O material didático não pode vir, de alguma maneira, participar desse processo? Porque a gente não tem constituído ainda, consolidado uma tradição de ensino de filosofia. Essa tradição não vem responder a isso, de alguma forma? Olha, por enquanto, o que nós estamos no domínio das experiências. Pode-se esperar que depois de algum tempo, não sei quanto tempo, se chegue até, digamos, a construção de um programa mais ou menos nacional. Não programas em termos de história da filosofia, mas em termos de aquilo que é fundamental para a construção do pensamento do aluno, entendeu? Alguma coisa que ao mesmo tempo se articule é articulado nos temas com aquilo que a tradição fornece ao se reconstruir o pensamento dos filósofos, entendeu? Ora, para isso precisa haver a produção de materiais. Nós temos no Brasil, nas últimas décadas, se produziram livros didáticos. Nós tínhamos muito poucos até o final dos anos 60 ou até mesmo o final dos anos 70. Nós tínhamos um ou outro, eram manuais muito tradicionais ou manuais bons manuais, digamos, tomistas ou neotomistas, como o do Jacques Maritain, é um bom manual nessa linha, ou alguns manuais, digamos, ecléticos, mais ou menos positivistas ou mais ou menos idealistas, entendeu? E tínhamos, assim, uma ou outra antologia de textos filosóficos. Era muito pouco e insuficiente. De repente, a partir dos anos 80, começaram a surgir muitos manuais de filosofia. Raramente, eu acho, eles atendem adequadamente a isso que nós estamos aqui elaborando, isto é, um material que é colocado na mão do aluno para ser trabalhado pelo professor com os alunos, leve os alunos a exatamente desenvolver os requisitos necessários para que ele se oriente no pensamento, isto é, para que ele possa entrar no domínio da construção e da reconstrução e da construção conceitual, no domínio da posse do rigor, de algum rigor ao seu nível, evidentemente, argumentativo, né? E na construção de problemas. Muito raro. Nós estamos nesta fase em que ainda estamos esperando que os materiais didáticos, eles atendam ao mesmo tempo a necessidade histórica de fazer da filosofia alguma coisa relevante, alguma coisa que gere nos alunos necessidade de pensamento, né? E que ao mesmo tempo leve em conta a tradição filosófica naquilo que é mais fundamental, não os seus conhecimentos, não, digamos assim, os seus resultados, entendeu? Mas, digamos, aquilo que está no nível da enunciação, da maneira como os filósofos trabalham e trabalhavam em sua diversidade, porque é aí que se encontra exatamente, não um modelo de filosofia, mas a possibilidade de encontrar variadas maneiras de articular o pensamento.
Mas aí, olha, para além do material didático, quer dizer, a gente pode pensar em vários outros materiais que transitam para o espaço da sala de aula. Desde o próprio texto filosófico até a produção cultural ali daquele contexto, a própria produção artística do meio em que está aquele aluno. Como é que você vê esse trânsito de materiais e esse uso de materiais? Olha, didaticamente, pensando assim na sala de aula, na maneira como se organizam os conteúdos, os materiais e como o aluno e como se organiza a produção do aluno em sala de aula e fora da sala de aula, pode-se lançar mão e deve-se lançar mão de vários recursos, dos recursos que estão à disposição. Hoje, à disposição estão, obviamente, os textos, que é o fundamental em filosofia, mas também, digamos, uma produção que vem das artes em geral, mas vem do cinema, vem do vídeo, vem, inclusive, atualmente, das experiências da informática. Pode-se usar uma parafernália de referência e efetivamente, os professores estão utilizando. Então, eles usam letras de música, utilizam filmes, utilizam vídeo, utilizam alguns programas em computador, exatamente para quê? Para configurar o tema. Para configurar o tema e para, quando eles sabem trabalhar inteligentemente, por exemplo, com a informática, para buscar as referências, para buscar as informações. Agora, há um limite para isso. O limite é o texto filosófico. Não há possibilidade de se fazer filosofia de jeito nenhum e de a filosofia ser relevante se não se parte, não se chega ao texto. Quer dizer, ler o texto, reconstruir o texto e produzir texto é a experiência mais fundamental que a filosofia propicia em termos de aprendizagem, em termos de educação. Tudo o resto é importante, mas para gerar aquilo que eu chamo de necessidade, aquilo que eu chamo a possibilidade de fazer de um determinado assunto alguma coisa relevante. E que uma relevância que está no presente, mas que sempre foi relevante. Alguma coisa que é historicamente localizado, mas que também é transhistórico. Esse jogo entre o local, né? E o estrangeiro, sabe? A diferença, a importância de utilizar o que é estrangeiro à filosofia para ser tratado filosoficamente. Por exemplo, é importante que na sala de aula circulem textos de filosofia e lidos filosoficamente. E textos que não são de filosofia, mas lidos filosoficamente. O que ocorre muitas vezes, e isto é frequente, é que nas aulas só circulem textos de filosofia lidos de maneira não filosófica. Entendeu? Quando eu digo de maneira não filosófica, é que ele não é tratado através dos seus regimes conceituais e argumentativos. Ele é tratado apenas como um tema. Ele apenas está aí para exatamente trazer à tona um tema. Ora, o tema pode vir de qualquer lugar, pode vir do texto filosófico, pode vir da sociedade, da cultura, das artes, etc. A questão é como você submete o tema a um tratamento de linguagem específico. Esse tratamento específico é a grande contribuição cultural da filosofia hoje. Agora, quando você fala de texto filosófico, a gente tem uma coleção imensa que caracteriza esse arsenal, esse cânone com o qual a filosofia lida. E como que cada professor vai lidar com essa pluralidade enorme? Você falava de filosofias no começo. Como é que essa pluralidade da própria filosofia transita para o espaço, com a especificidade que tem da escola de ensino médio? Depende das escolhas e das oportunidades. Veja bem, conforme o tema que foi localizado como sendo o núcleo através do qual o professor vai gerar não só um horizonte de conhecimentos, mas vai gerar operações de construção conceitual, de desenvolvimento de argumentação e de problematização, você vai localizar uma determinada referência filosófica. Essa referência filosófica, ela pode ser sugerida pelo tema, mas pode ser, inclusive, uma escolha do professor até. Ele pode tratar uma questão política por várias, digamos, de uma maneira marxista, de uma maneira liberal, suponhamos. Entendeu como é que é? Ele pode tratar um problema de modo metafísico ou não, ou de modo, assim, mais existencial. Quer dizer, essas escolhas dependem muito, e eu defendo isso, depende exatamente da formação do professor e da maneira como ele se sente melhor para levar os alunos a entrarem nessas operações fundamentais. Conceituar, argumentar, problematizar. Entendeu? Ora,
esses textos são muito diferenciados. Você tem o primeiro texto dos filósofos. Esses textos dos filósofos devem ser utilizados, mas não a todo custo. Há textos. Por exemplo, eu não recomendo que se vá discutir, digamos, alguma coisa como levar os alunos a entender o funcionamento da razão trabalhando com Kant diretamente, ou mesmo com Descartes, entendeu? É possível trabalhar com textos que são de comentaristas. Fazem a mediação. E às vezes até textos paradidáticos, e muitas vezes até textos literários, entendeu? Que são lugares, às vezes, extraordinários. Você pega, por exemplo, um fragmento do Proust e você tem toda uma meditação, às vezes, de uma fundamental, que você não consegue atingir com os alunos, fazer os alunos entenderem com os textos do Kant, do Aristóteles, etc. Então, os textos são de natureza diversa e eles devem, o que eu chamo de oportunidade é que eles devem aparecer conforme a tomada de posição que o professor faz de acordo com o diagnóstico que ele faz da situação e do nível dos alunos. Mas você não considera central, Entende? então, por exemplo, a relação com a historiografia da filosofia, com a história? Eu acho central o contato com o texto e com o texto de diferentes registros. De diferentes registros em filosofia e de diferentes registros em termos de linguagem. Não necessariamente há essa obrigação de se transitar pela história da filosofia, seja de uma maneira contínua ou descontínua. O que deve conduzir o trabalho do professor a filosofia não pode nunca ser descartada, ou seja, o curso de filosofia não é um curso de discussão de problemas quaisquer. Ele pode ser sim um debate, desde que o problema seja construído através de uma referência filosófica. Essa referência está onde? Na produção filosófica desses últimos 20 séculos, entendeu? Ela está onde? Na história da filosofia. Cada recorte na história da filosofia é uma espécie de um quadro que você recorta, entendeu? E que te possibilita produzir uma representação do pensamento. Esta representação do pensamento contém todas as possibilidades de você levar os alunos a entrarem na experiência da construção conceitual, do exercício da linguagem argumentativa, da linguagem do discurso, enfim, discursiva, e na montagem para efeito de discussão, de debate e de contraposição de ideias, né? Exatamente de discursos que podem ser chamados de problemas. A gente, a partir desse percurso todo da nossa conversa, voltando ao ponto inicial, que a gente está num momento de profunda transformação no lugar da filosofia no Brasil a partir dessa reinserção no ensino médio. E com todas as dificuldades e as questões a serem resolvidas que você aponta, como você vê esse futuro mais próximo do debate sobre a presença da filosofia no ensino médio? Quer dizer, quais são os desafios que estão colocados aí para a gente? A filosofia, pela primeira vez no Brasil, ela faz parte da cultura, entendeu? Então, ela está se cotidianizando, não porque ela está tratando também de temas cotidianos, mas porque ela está deixando de ser uma experiência, como ela é efetivamente, de uma transcendência do pensamento, para ser uma experiência da imanência do pensamento. O pensamento que se inscreve na sala de aula é o mesmo pensamento que se inscreve hoje nos meios de comunicação, é o pensamento que se inscreve nas conversas e nos debates. Essa inscrição da filosofia, pela primeira vez no Brasil, se torna cultura. Não sei, não faço prognóstico do futuro, só quero dizer que isso só pode ser interessante. Isso só pode ser interessante, principalmente porque o que está ocorrendo no Brasil é já trabalhar com a pluralidade das orientações filosóficas e não com uma determinação, como já foi o caso no Brasil em algumas décadas anteriores. Tá certo, tá certo. Obrigado, Celso. De nada, obrigado.